Vamos mergulhar hoje numa história que nos leva para os cantos mais escuros da mente. Um lugar onde a memória pode ser um predador e onde o silêncio... Bom, o silêncio nunca é realmente silêncio. Para toda a gente, o Lucas era só isso mesmo. O estranho. Aquele vizinho demasiado calado, sabe? Com um olhar que parecia estar sempre a ver outra coisa qualquer. Era um isolamento que ele, de certa forma, aceitava. Mal sabia ele que algo estava prestes a invadir o seu mundo. E o apartamento dele? Nossa, não era só uma casa, era um espelho da sua mente. As paredes a descascar, o silêncio pesado, parecia que tudo ali guardava segredos. O problema é que há segredos que simplesmente não gostam de ficar enterrados. Este mundo interior tão confuso tinha um nome clínico: transtorno esquizoafetivo. A medicação era a única coisa que mantinha um controlo frágil sobre a vida dele, um equilíbrio constante naquela linha muito, muito ténue entre a realidade e o caos. De dia, a rotina e os medicamentos funcionavam como uma espécie de âncora. Mas à noite, no silêncio absoluto do apartamento, essa âncora soltava-se e algo começava a rastejar para fora das sombras. E é esta a grande questão, não é? O que é que acontece quando a barreira que separa o mundo interior do Lucas do mundo lá fora se parte de vez? O que quebra o silêncio é um som. E é um som tão específico, tão recorrente. 3 batidas secas na porta. No início, claro, ele pensa que é só a cabeça dele a pregar-lhe partidas. Mas o som não só continua, como se torna cada vez mais insistente. E o que torna tudo isto ainda mais perturbador é a precisão, quase cirúrgica. Todas as noites à mesmíssima hora, 2h14 da manhã. Esta regularidade metódica transforma um simples barulho numa ameaça real. No quarto dia, o terror deixa de ser só um som. Torna-se verbal. Um sussurro atravessa a madeira da porta e lança uma acusação que lhe gela o sangue. Eu sei o que você fez. E é aqui que o medo muda completamente de direção. Já não vem de fora, vem de dentro. A dúvida instala-se como um veneno. E se a voz não for de outra pessoa? E se for a sua própria mente a tentar desenterrar um segredo que ele nem sabia que tinha? A escalada dos acontecimentos é implacável. Reparem bem nisto. Começa com as 3 batidas. 4 dias depois, as batidas ganham uma voz. No 8º dia, um caderno misterioso aparece. E na noite seguinte, a ameaça já não bate à porta. Toca a campainha. A pressão está a ficar insuportável. Com a dúvida começam a surgir imagens. Flechas de memórias que não fazem sentido nenhum. Sangue, um corredor, um rosto desfocado que ele não reconhece. São como peças de um puzzle que ele tem um medo terrível de montar. O pior é que isto não é totalmente novo para ele. O Lucas já tinha tido episódios dissociativos, buracos na memória, horas inteiras da vida dele que pura e simplesmente desapareceram. O psiquiatra chamava-lhe desorganização mental. Mas a voz na cabeça dele, bem, ela sugere um nome muito mais sombrio para esse tempo perdido. E depois, ele encontra o caderno. A caligrafia é a dele, mas as palavras parecem de outra pessoa. Uma repetição frenética. Ela sabe, ela sabe, ela sabe. De repente, há uma nova personagem neste drama psicológico. Uma misteriosa ela que parece ser a chave para tudo isto. As batidas e os sussurros eram impessoais, mas na noite seguinte, o som muda. É a campainha. É um convite, uma exigência de confronto direto. E acontece, claro, precisamente às 2h14 da manhã. A ameaça está literalmente à sua porta. O Lucas abre a porta e ali está ela, Clara, a vizinha. E nesse momento, o coração dele para. O rosto dela é o rosto desfocado das suas memórias. O pesadelo interior e a realidade acabam de colidir em pleno corredor. Ela não perde tempo. A primeira frase que ela diz é um ataque direto. Uma bomba que atinge em cheio a sua memória estilhaçada. Ela não veio perguntar, veio acusar. E aqui está a acusação, completa e devastadora. De repente, as memórias de sangue e de um corredor ganham um contexto horrível. A possibilidade de ele ter feito algo imperdoável durante um dos seus apagões torna-se esmagadoramente real.
As palavras dela são o gatilho. As imagens na mente do Lucas explodem, tornam-se nítidas, viscerais. A sensação de uma faca fria, o som de um grito abafado, a visão de sangue. Ele já não consegue distinguir o que é memória do que é sua mente a criar uma história para preencher o vazio. E no fim, ele fica preso neste dilema terrível. Não há meio termo. Ou a sua própria mente o está a destruir com mentiras, ou ele é um assassino que conseguiu apagar a sua própria culpa. Vítima ou monstro. Ambas as opções são um inferno. E enquanto ele está ali, paralisado por esta escolha impossível, cara a cara com a Clara no corredor, o silêncio é quebrado uma última vez. São as mesmas 3 batidas secas. Mas há um detalhe, que é impossível, que muda absolutamente tudo. As batidas vêm de dentro do apartamento dele, mas ele está do lado de fora. 3. O mesmo número de batidas que começou este pesadelo. Um padrão que ele julgava vir da sua cabeça, mas que agora se manifesta num mundo físico completamente independente dele. E a história deixa-nos com esta pergunta arrepiante. Se o Lucas está no corredor e a ameaça que o perseguiu durante dias continua trancada no seu apartamento, então o que é real? Quem ou o quê esteve a bater à porta desde o início? A resposta, ao que parece, está numa sombra que nem ele sabia que existia.